Leitura da Palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 4, os versículos 7 a 11. Primeira epístola que Pedro escreveu, capítulo 4, versos 7 a 11. Aqueles que nos acompanham pela internet também procurem manter-se ligados à leitura da palavra e à exposição que faremos à mesa. É um prazer muito grande, não apenas dirigir a palavra àqueles que aqui conosco se acham, mas também com pessoas espalhadas por todo o mundo. Nós temos sempre recebido as informações que o nosso culto é acompanhado no Brasil, em outros países, e nós queremos estar ligados ao mesmo espírito, ao mesmo objetivo, que é louvar ao Senhor e também receber a instrução da palavra de Deus. Vamos ler a uma só voz estes versículos de 1 Pedro, capítulo 4, 7 a 11, todos. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O verso 10, que nos chama a servir mutuamente, servirmos uns aos outros e fazê-lo como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, bons despenseiros. É a nossa proposta temática para 2014, aprovada pelo Conselho, que vai motivar as nossas reflexões, vai orientar os diversos encontros, especialmente dos pequenos grupos, mas não menos das nossas prédicas, e que nos traz profunda responsabilidade. 2014, novo ano. O que esperamos deste novo ano? Primeiro, talvez, pagar as contas pendentes do ano de 2013, né? Principalmente aquelas que a gente fez no final do ano, embalados pela convocação do comércio para a gente aproveitar as promoções, e agora a gente vai fazer a conta direitinho para ver se era promoção mesmo ou não, para não dizer que janeiro é o mês do acúmulo, né? É o acúmulo daquelas contas que dizem respeito aos impostos, do casa que moramos, do carro e o material escolar dos filhos. Então, a coisa não fica fácil. Mas eu não quero assustar você, porque isso você já está suficientemente assustado. Certamente, você espera de 2014 avanços, conquistas, progressos, tanto no plano pessoal, familiar, profissional. E falando aqui neste ambiente comunitário, onde nós temos tantos projetos, tantos objetivos. Domingo passado realizamos uma Assembleia Geral Ordinária da Igreja, mostrando muitas coisas que precisamos fazer. Nós realmente auguramos um ano muito feliz, um ano muito próspero. Nessa próxima lente que vai aparecer aqui, eu queria saber quem é que é bom de interpretação. Crente é dado a fazer hermenêutica dos textos sagrados, e eu queria que você me ajudasse a entender o que quer dizer esse 2014 a GNSJC. Alguém se arrisca aqui? Tem gente muito esperta aqui. Vamos lá? Como é que é? Ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O reverendo Wesley, domingo passado, lembrou que antigamente era assim que as pessoas falavam, né? Deve ser do tempo dele, né? Eu sou mais moderno, já não uso muito isso. Mas respeitando aqui a experiência do meu pastor, nós vamos lembrar isso. Ano da graça. Ano da graça. Desta graça que é maravilhosa, esta graça que o Senhor nos dá, esta graça que nós devemos partilhar
uns com os outros. 2014 já está sendo, um ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o apóstolo Pedro inicia esta porção que extraímos para a nossa reflexão, dizendo assim: o fim de todas as coisas está próximo. Há uma coincidência muito séria e muito forte que deve nos trazer uma profunda reflexão. O ano da graça, seja aquele que foi, seja o que nós estamos, os que ainda poderão vir, coincide também com o tempo do fim. Não há nenhuma contradição aqui, não há nenhuma oposição destes termos. Ano da graça também coincide com o tempo do fim, porque desde que Jesus Cristo concluiu a sua obra terreal, e ele declarou isso de maneira solene e absoluta na cruz, dizendo: consumatum est, consumado está, nós vivemos sob a expectativa da sua volta. Quando aquele pequeno grupo de discípulos, acompanhantes, seguidores de Cristo, avistou a sua ascensão aos céus, 2 varões apareceram ali vestidos de branco e indagaram: o que vocês estão assim tão admirados? Este que vocês veem agora subindo, voltará, e vai voltar a qualquer hora, a qualquer instante, preparem-se para tal. De tal maneira que a marcação de uma data específica para a volta de Jesus é posição completamente contrária às Escrituras. Dizer que vai voltar em tal momento, em tal lugar, isso vai acontecer, como tantos já fizeram na história. Agora mesmo, em 2013, faleceu um missionário, vamos chamá-lo assim, com muito respeito, que marcou diversas vezes a data da volta de Cristo. Tinha um programa radiofônico nos Estados Unidos, gerava uma polêmica muito grande, e tantos outros que conhecemos. Por quê? Porque desde que Jesus foi assunto ao céu, ele pode voltar a qualquer hora. E a gente não pode dizer que vai ser amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, mas agora. E nós temos que estar preparados. Naquele mesmo texto de Atos 1, a palavra de Deus registra que não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não devemos ficar especulando. Por quê? Porque no mesmo ensejo em que vivemos o ano da graça, vivemos o tempo do fim. De tal maneira que no tempo do fim não podemos abrir mão da graça. Não podemos prescindir da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E no texto que escolhemos para meditar, algumas coisas são ditas acerca desta graça, muito impactantes ainda à guisa de introdução. A primeira coisa é que esta graça se origina em Deus, provém de Deus, é graça de Deus. O verso 10 diz: como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. É atributo divino, só Deus pode dar graça. Não há qualquer possibilidade desta graça ser construída por outrem, dissimulada. Nem a mídia mais avançada que podemos usufruir hoje, que causa certas ilusões, certas percepções, pode produzir a graça de Deus. Nem os recursos da tecnologia de ponta conseguem replicar o que vem do Senhor. Então nós não estamos falando de outra coisa, senão da graça de Deus. Deus é quem tem graça para dar. O Velho Testamento chama esta graça de Hesed, e ela é extremamente abrangente. Ela traz a ideia do amor, da misericórdia, da bondade, da tolerância, da compreensão, da estimulação, da motivação. Deus é rico em graça. O que nos leva a um segundo aspecto acerca desta graça, é que ao mesmo tempo que ela vem de Deus, ela é abundante, ela é transbordante, ela é suficiente, nesse texto chamado de multiforme, ou que se revela das mais variadas formas.
Pedro aqui está falando desta graça que se revelou, dotando-nos, a cada um de nós, de uma capacidade, de um dom, de um ministério, de uma incumbência, de uma função, de um encargo. Deus nos chama para realizar esta ou aquela obra e Ele nos capacita para tal, e isto é variado. Um canta, o outro ensina, o outro prega, o outro faz missões lá longe, o outro faz missões aqui perto, um contribui mais, o outro cuida da infância, o outro da juventude, dos adolescentes, dos menos favorecidos. É algo maravilhoso como é que Deus administra estas coisas. Dons espirituais são concedidos aos crentes para que, num esforço mútuo, sejamos bênção na vida uns dos outros. Eu quero ser bênção na sua vida, meu irmão. Mas eu gostaria que você também fosse bênção na minha vida. E eu gostaria que cada um de nós pudesse dizer: eu quero ser bênção na vida do meu irmão. Eu quero ser usado por Deus para edificar, para fazer crescer a vida daquele que comunga comigo, que partilha o pão, que bebe o mesmo cálice. Eu quero ser um instrumento de motivação, quando necessário, de advertência, de exortação. E a multiforme graça, essa transbordante graça que vem de Deus, vai nos suprir em tudo isso. Um último aspecto ainda nessa introdução, acerca desta graça que não podemos abrir mão no tempo do fim, é que ela nos responsabiliza. Pois ao receber a graça, não devemos retê-la conosco, e sim ministrá-la uns aos outros. É o que nos torna mordomos da graça. Uma outra forma de entendermos a expressão despenseiro. Aliás, tanto uma como outra entraram em desuso na nossa vida moderna, mas nos tempos do Novo Testamento e mesmo ao longo da história, era uma figura muito conhecida. Aquela pessoa que tinha responsabilidade sobre a casa e tinha que cuidar de tudo do seu patrão. O patrão lhe dava a chave da casa, a chave da despensa, e ele tinha que ver o suprimento, e ele tinha que administrar as ferramentas, os alimentos para os empregados, para que a casa funcionasse normalmente. Deus nos dotou, nos capacitou, cada qual recebeu da graça do Senhor. Não sejamos irresponsáveis, não neguemos fogo, não fiquemos aquém da nossa possibilidade, não estejamos em descompasso com a vontade de Deus. A estas alturas, eu tenho que fazer uma pergunta: de que maneira iremos melhor nos desincumbir destas nossas responsabilidades, cada qual de per si, neste ano novinho em folha, chamado também de ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo? E talvez aqui a gente precisa trocar a pergunta. Aquela pergunta inicial, o que esperamos de 2014, precisa ser atualizada para essa: o que se espera de nós no novo ano? Diante da realidade que é natural, desde que Cristo foi, Ele pode voltar a qualquer hora, nós temos que estar preparados. Precisamos desta graça, que vem dEle, que é abundante, mas que nos responsabiliza. Quais são as realidades que devem marcar a nossa vida, na nossa palavra, no nosso relacionamento, no nosso comportamento, na nossa rotina diária, na nossa agenda comum, nos nossos objetivos? E eu encontro nesse texto 3 coisas muito claras, muito pontuais, que vão definir, que vão ser aquela moldura a dar segurança ao quadro da nossa vida, e que nós devemos cuidar e zelar disso com muita atenção. A primeira destas coisas é que nós precisamos, em 2014, de princípios bem definidos. Pedro diz assim: o fim está próximo, dependam da graça de Deus. Sede, portanto, criteriosos. Criteriosos. Princípios. Princípios são normas que regem
a nossa vida. A nossa vida não pode ser regida por impressões, percepções fugazes, por momentos, por dor de barriga. Hoje eu não dormi bem, então eu ajo de uma maneira, eu reajo de outra maneira. Eu preciso estar firmados em princípios. Os princípios são fundamentos. Não se constrói uma edificação, um prédio, porque fizemos um rascunho num papel e desenhamos alguma coisa que nos pareceu bonito, mas que pode ser implausível e que pode não ser sustentada. Nós estamos seguros dentro desta edificação porque há colunas aqui que sustentam e amarradas ao conjunto da obra, nos dão essa segurança. Isto é princípio, isto é fundamento. Hoje costuma-se falar muito de ética. Falamos da ética que esperamos dos nossos políticos e dizemos que a eles falta muita ética. A ética dos governantes em geral, dos líderes. A ética dos mais favorecidos que precisam refletir todas as benesses que receberam para o conjunto da sociedade. Mas às vezes não falamos muito da ética dos que não são tão favorecidos, nem dos que não são políticos, nem dos que não governam, porque todos devemos agir com ética, devemos agir com princípios, devemos ter valores bem definidos. Princípios servem para todos. Isso é uma coisa que a palavra de Deus nos lega ao longo de toda a história, são os princípios. Algumas questões são colocadas como discussão a partir das Escrituras, porque elas não são muito lógicas ou muito claras para nós. Hoje mesmo tivemos uma brilhante apresentação na escola dominical de uma aula proferida pelo presbítero Luiz Augusto sobre a criação, e ali foi possível observar as diversas escolas de interpretação, e às vezes se faz uma celeuma em cima de uma passagem para se criar partidarismos, divisões. Nós precisamos encontrar os princípios que estão desde a criação, e o presbítero foi muito feliz quando lembrou sobre a eternidade de Deus, sobre o fato de que tudo provém da mão de Deus, se dessa ou daquela forma, e que há um propósito na obra da criação. Esses são os princípios. E o que vale para a criação, vale para a providência, vale para a salvação, vale para o nosso comportamento. Sede criteriosos. Critério tem a ver com os elementos que usamos para avaliar se vamos por este ou vamos por aquele caminho. A sociedade em convulsão e sempre se alternando parece não mais considerar certos princípios que sempre regeram a vida da humanidade e são a segurança de termos uma civilização sólida que ainda não foi devastada e solapada. Acha que hoje isso não tem a menor importância, isso não tem o menor valor. Falamos especialmente sobre família. O novo conceito de família que está em curso no mundo parece não ter ainda aberto os olhos de grandes debatedores para ver que por esta linha nós vamos acabar com a sociedade e com a civilização. Porque a família, instituição divina, tem um princípio, tem um valor. Nós precisamos ser criteriosos, e se nós queremos ser bênção neste ano, e queremos ver sonhos e projetos que o Senhor tem colocado no nosso coração alcançarem êxito, e podermos ministrar uns aos outros conforme os dons da graça que Ele nos deu, nós não podemos fugir aos nossos princípios. Queria trazer 2 exemplos positivos e um negativo das Escrituras acerca de princípios. O primeiro deles, de José do Egito. Um moço criado com princípios, numa família muito grande, numa família que por isso mesmo talvez não podia dar aquela atenção específica a cada um dos filhos, mas passava-se uma visão geral da vida e um e outro se ajudavam mutuamente para compreender esses princípios. Esse moço, por um momento muito desagradável da sua família, ele é roubado dos seus irmãos, que entregam a sua vida a mercadores ismaelitas, vai parar lá no Egito, contada uma história mentirosa para o pai Jacó, e lá no Egito,
ele vai como um escravo. O primeiro teste da sua base, do seu valor maior, é colocado quando ele consegue uma colocação na casa de Potifar, um militar do Egito, e ele muito jovem, muito esbelto, muito forte, um galã, acaba sendo alvo, caça da esposa de seu patrão. E esta mulher faz de tudo para obter um contato físico, sexual com José. E este moço se revela absolutamente firmado nos seus princípios. Não se deixa seduzir pelos encantos da patroa. Fica firme na sua propositura, o que lhe custou muito caro. O que lhe custou uma delação mentirosa, o que lhe custou uma calúnia, uma difamação que levou à cadeia. E ali ele não perdeu os seus princípios, continuou esperando no Senhor, continuou firmado nos seus valores, o que lhe fez galgar degraus maravilhosos, que levaram ele à governança do Egito. Manteve-se firme nos seus princípios. Quantos jovens do nosso tempo estão dispostos a se manterem firmes nos seus princípios diante de tantas seduções, diante de tantos encantos que estão ao nosso redor, mas que acabarão levando a estes mesmos jovens à bancarrota? O outro é Daniel, este homem que agora vivencia o cativeiro babilônico, está longe da sua terra, mas está firmado nos seus propósitos, nos seus princípios de vida com os quais ele foi criado, foi educado, foi chamado por Deus para ser profeta, e lá na Babilônia ele é instado a abrir mão desses princípios por causa dos objetivos do rei, e ele se mantém firme, não se deixa contaminar com as iguarias do rei, não se deixa conduzir pelas seduções dos banquetes intermináveis, das bebedices, das glutonarias, que certamente acabavam também em contatos de natureza sexual. E isso lhe custou muito caro. Lhe custou também intimidação, lhe custou calúnias, difamações. Nós conhecemos a história, mas que levou ao final e ao cabo das coisas a ser considerado uma pessoa muito destacada. Permaneceu firme nos seus princípios que eram definidos pela palavra de Deus. Um exemplo negativo, ainda lá dos primórdios, ainda daquela família iniciada com Abraão, e já então agora na sua quarta geração, os gêmeos Esaú e Jacó. Jacó não era flor que se cheirasse mesmo. Jacó tinha, pelo seu próprio nome, a artimanha preparada, mas eis que um dia, quando seu irmão volta das suas lides de trabalho, cansado, sobrecarregado, e vê o seu irmão preparando um guisado gostoso, um prato bem apreciável, um quitute de lentilhas, ele disse: eu preciso de uma coisa dessa para me reforçar, e o irmão simplesmente diz assim: olha, eu te dou isso aqui, mas você vai trocar comigo, nós nascemos juntos, você só um pouquinho antes, eu quero o teu lugar de primogênito. E ele simplesmente diz: o que vai me adiantar esse título, esta condição de primogênito? Fomos gestados juntos, eu só saí da madre antes de você, eu preciso é comer agora, eu preciso é desse prato de lentilha para me ver fortalecido. E trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Quantos têm sido ou seguido o exemplo de Esaú, trocando os seus princípios por pratos de lentilha fora, por prazeres fugazes, banais, por conquistas imediatistas que não se sustentarão, porque não têm princípios definidos, porque não são criteriosos. É ano da graça, mas é tempo do fim. É bom estar preparados neste ano de nossa espera, que sigamos princípios bem definidos. Em segundo lugar, a palavra de Deus insta conosco que tanto quanto devemos ter princípios bem definidos, devemos ter atitudes muito prudentes. O texto prossegue dizendo: portanto, sede criteriosos e sóbrios. E sóbrios. Os princípios recomendam o nosso comportamento. As atitudes determinam o nosso
temperamento. Veja bem, eu não estou dizendo que o seu temperamento determina a sua atitude. Eu ajo assim porque eu sou muito temperamental. Bom, todo mundo tem temperamento, então todo mundo é temperamental, né? Um tem um temperamento mais ameno, mais suave, outro tem um temperamento mais exacerbado. Então dizer que eu sou assim porque eu sou temperamental, está chovendo no molhado. Eu estou justamente afirmando que na medida em que nós temos uma atitude mais drástica, uma atitude mais serena, ou uma atitude muito severa, ou uma atitude mais mansa, nós vamos desenhando o perfil do nosso temperamento. Você é o que você quer ser. Você será o que você estiver construindo agora. Ninguém diga que geneticamente, que a sua herança do seu DNA determina isso. A influência da nossa formação genética tem um determinado limite, a influência do meio, as opções que fazemos na vida são muito mais determinantes. Sobriedade, serenidade, mansidão, equilíbrio. Equilíbrio que falta quem abusa do álcool. Tanto que o primeiro teste que é feito quando a blitz nos para é: faz um 4 aí, anda na linha reta, antes talvez de soprar o bafômetro. Mas há muitos que são absolutamente abstêmios, não tocam em álcool, mas parecem que beberam todas, porque vivem desequilibrados. Lhes falta a sobriedade e a serenidade necessárias. Prudência, que falta a quem abusa nos gestos e nas palavras. Exacerbados demais, devem ser mais comedidos, medir bem o que vai dizer, não ter nenhuma atitude que possa magoar, marcar um relacionamento de maneira negativa. Sobriedade, que é paciência, que falta em quem não sabe aguardar, esperar. Por alguma razão, nós devemos esperar algumas coisas. Não é sem razão que centenas de vezes a palavra de Deus sempre diz: espera, espera, espera. É pedagógico, é didático. Há uma riqueza de aprendizado para nós nesta realidade de esperar. Sim, é preciso que nesse tempo da graça que coincide com o tempo do fim, nós alinhemos os princípios bem definidos com atitudes muito prudentes, porque a imprudência, infelizmente, marcou a história humana de maneira trágica. Eu diria que a queda do homem é fruto da imprudência. Quando o tentador, na forma da serpente, esfrega nos olhos do primeiro casal, primeiro da mulher, na sequência do marido, que aquela realidade posta pelo Criador de não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, e o que fez o casal foi imprudente. Não pensou um pouquinho mais no que estava por detrás de tudo aquilo. Se deixou seduzir por uma facilitação imediata. A mesma imprudência que marcou a vida de Sara, esposa de Abraão, casal que recebe uma missão, uma vocação de Deus para sair de uma terra e para outra terra, para constituir um grande povo, quando não tinham filhos nenhum e já eram bem longevos. Mas o Senhor disse para Abraão: fica calmo, fica tranquilo. Eu sei o que faço, eu abro a madre, eu fecho, eu dou condições do homem em idade avançada ter filhos, fica tranquilo. Mas Sara foi imprudente, achou que tinha que dar uma ajudazinha para Deus e jogou a sua ajudante doméstica Agar nos braços, no colo de Abraão, para que ele tivesse um filho por intermédio de Agar, pensando estar apressando os caminhos do Senhor. E deu no que deu. Como a gente já sabe, não temos nem tempo de avançar aqui nas crises dentro destes povos que saíram do colo de um lado de Isaac e de outro lado de Ismael. Mas um exemplo extremamente feliz de Abigail,
mulher de Nabal, que quer dizer louco, tresloucado, imprudente. E este homem, quando instado a ajudar os exércitos de Davi, que perambulavam pela volta da sua casa, disse: eu não tem nada a ver com isso, sai daqui, se aparecer aqui eu vou mandar meus empregados tocar fogo em vocês. E Davi, quando recebe essa notícia, ele vai ver com quem que ele está lidando. Ele não tem ideia, ele não leu o jornal de hoje, não viu o último site da internet para saber a minha capacidade bélica. Mas a mulher de Nabal, Abigail, diz: eu vou dar um jeito. Mandou a equipe de cozinha preparar mantimentos, suprimentos para os exércitos de Davi, foi a galope junto com a equipe que enviava aqueles recursos e abordou, e Davi disse: fique calmo, fique tranquilo, seja prudente, não imprudente, como é o meu marido Nabal. E Davi, por fim, diz assim: olha, não fosse pela tua prudência, pelo teu bom senso, pelo teu tino para esta hora e estas alturas, toda a tua família tinha sido arrasada, mas por amor de ti eu não vou fazer nada, e muito obrigado pelos suprimentos que você trouxe. Passados alguns dias, o próprio Nabal teve um derrame cerebral e morreu. Causas naturais. Deixa na mão do Senhor, deixa nos cuidados do Senhor. E Davi, por fim, foi e tomou Abigail como sua esposa. A vantagem da prudência, a vantagem do bom senso, a vantagem de não fazer as coisas de maneira tresloucada. Sede criteriosos, sede sóbrios, sede sóbrios. O americano geralmente diz assim: take it easy, vai mais devagarinho, pega leve, deixa na mão do Senhor, aguarda no Senhor, espera no Senhor. Por fim, o que se espera de nós em 2014, além de termos princípios bem definidos e atitudes muito prudentes, são gestos decididamente amorosos. O texto bíblico diz com clareza: sede criteriosos e sóbrios, acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros. Amor intenso. Não é amor passageiro, fugaz, amor de uma noitada, amor que nem é amor. Acima de tudo. Impressionante esta expressão, porque para nós já foi bastante. Ser criterioso, ter princípio bem definido, como tiveram José do Egito e Daniel, e não como Esaú. Ser sóbrio como Abigail, prudente, e tantas outras mulheres e homens que estão reservados para nós como exemplo das Escrituras, e não como o primeiro casal, ou como Sara. Já foi muito. Mas para Pedro não, ele diz: isso é só o começo. Acima de tudo, tem de amor intenso uns para com os outros. Acima de tudo, porque às vezes até nós fraquejamos em nossos princípios. Em outras tantas, falta-nos a prudência. Mas com o amor devemos ter cuidado redobrado. Amor que não é mero discurso, mas se revela de maneira concreta em nossos gestos, em nosso procedimento, em nosso contato, em nosso relacionamento. E para delinear um pouquinho mais, ou pontuar um pouquinho mais a importância do amor, Pedro fala de 3 coisas que vão manifestar o nosso amor. Primeira delas, o perdão. Versículo 8 mesmo. Porque o amor cobre multidão de pecados. Talvez perdão para conosco mesmos, caso tenhamos falhado algumas vezes nos princípios e nas atitudes, mas uma vez arrependidos disso, não vivamos o resto da vida, ou pelo menos de 2014, dizendo: por que eu errei, por que eu não fiz do jeito que eu tinha que fazer, porque eu abri mão dos meus princípios, porque eu não tive uma atitude mais serena, mais sóbria. Perdoe-se, se você já reconheceu que fez bobagem, e não faça mais. Lembre-se da mulher adúltera, que jogada na presença de Jesus pelos seus acusadores, e ao final não ficou nenhum. Jesus apenas disse: vai e não peques mais.
Perdão para conosco mesmo. Mas perdão também para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante, que pode ter falhado nestas realidades, mas que agora também deseja reassumir o caminho. Não sejamos nós a barreira. Não sejamos nós o muro que impeça a graça de Deus de fluir no coração de outrem. Devemos liberar perdão. Quem retém perdão está deixando de ser um bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Esta é uma marca fundamental da mesa do Senhor, da qual partilhamos nesta manhã. Ela é mesa de perdão. Deus não foi implacável conosco. Deus foi tremendamente perdoador. Então, este amor que se revela pelo perdão. Este amor que se revela também pelo acolhimento. Versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros. Hospitalidade que era vital no tempo em que não havia a disponibilidade das pousadas, das pensões, dos hotéis, que você até já reservou agora para passar o seu período de férias. Mas o destaque aqui não tem a ver com a hospedagem ser na casa, ou a hospedagem ser num hotel, ou ser numa sala da igreja, como às vezes a gente faz. O destaque aqui é que o texto diz, sede hospitaleiros, diz assim, sem murmuração. O destaque aqui é que as coisas sejam feitas sem murmuração, porque a gente às vezes se surpreende, como na obra do Senhor a gente trabalha, faz, realiza, mas debaixo de queixume, de lamento, de reclamação, de murmuração. Entrou por essa linha? Tem que voltar lá para cima. Acima de tudo, tem de amor intenso. É fazer sem reclamar. É fazer sem se queixar. É fazer sem murmurar. Por fim, o versículo 10 diz, servir. O perdão, o acolhimento e o serviço são expressões do nosso amor. Servir uns aos outros conforme o dom que Deus nos deu, cada qual administrando o que recebeu de Deus para abençoar aos outros, assim realizamos a nossa boa mordomia, somos bons despenseiros da graça do Senhor, mas isso só é possível se nós seguirmos o exemplo do próprio Senhor Jesus. Quando Mateus registra no capítulo 20, a narrativa em que a mãe de João e Tiago se aproxima de Jesus e pede um lugarzinho especial na glória para os seus filhos, um à direita e outro à esquerda, uma moleza, uma coisa simples que qualquer mãe pediria para o seu filho, nenhuma mãe quer menos do que isso. E Jesus diz, você sabe o que você está pedindo? Vocês podem partilhar do cálice que eu estou para beber, que é um cálice do dom? Podemos. Pois é. Então é o seguinte, os líderes, as autoridades, os reis da terra, querem o primeiro lugar. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser ser o primeiro, vai para o fim da fila. E quem quiser ser o líder, assuma o papel do servo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que em 2014 nós possamos ter princípios bem definidos, atitudes muito prudentes e, acima de tudo, gestos decididamente amorosos, para que possamos ser os bons despenseiros que o Senhor requer de nós. O texto bíblico encerra com uma proposta doxológica, que é um hino de adoração, uma doxologia, é um louvor a Deus, quando ele diz assim, falar ou fazer, no caso, falar a palavra de Deus, fazer, servir na força do Senhor, para que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Seja este o nosso lema em 2014, ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, pois, meus irmãos, cantar o hino 340, e ao ensejo de cantarmos este hino, nós convidamos os irmãos oficiais para estarem à frente à mesa, para juntos ministrarmos a ceia do Senhor. Hino 340. Fiquemos em pé.
vezes, ó Salvador, estás presente aqui. Ministra o vinho, parte o pão, tipo Jesus de ti. Juntos lembramos tua cruz, por nós sofreste ali, por tua graça divina vivemos para ti. Desperta, anima e leva aos teus, fazendo-os discernir que tu presente, ó Cristo, estás teu povo a dirigir. Na Santa Ceia, ó grande Deus, buscamos comunhão contigo, nosso benfeitor, com todo vero irmão. Sabemos que regressarás em majestade e luz, juiz supremo, eterno Rei, ó vem Senhor Jesus. Estenda a mão a quem está perto de você, vamos fazer um grande elo uns com os outros. Pai Santo, Deus de amor e de bondade, damos graças por esta mesa posta. Como fazemos também quando a mesa em nosso lar está posta e reconhecemos que tudo provém de Ti. Esta provisão espiritual também parte do Senhor. Deus de toda graça, graça abundante, transbordante, graça que nos dotou, nos capacitou para servir uns aos outros diante da Tua face. E não queremos fazer esta obra do Senhor no ano que está começando, senão debaixo da orientação da Tua palavra, criteriosa, sóbria e com muito amor. Assim te pedimos, ó Pai, que nos dês o espírito da fraternidade, da irmandade, do companheirismo, da união, marcada por este gesto das mãos dadas. Somos a família da fé, a família do Senhor, a família que vive sob a graça de Cristo. E assim, unidos, queremos juntos orar como Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis sentar. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Jesus estava no momento mais importante do seu ministério e da sua vida. Ele estava sob a sombra de um suplício, da cruz que ele enfrentaria. Seus discípulos que com ele estavam naquele momento de ceia, não sabiam o que iria acontecer. Jesus já havia avisado do seu sacrifício, da sua morte, mas não imaginavam como seria esse suplício. Ele entregou a sua vida por todos nós. Ele deu a sua vida não porque ele foi obrigado a fazer isso, ele fez por amor, mesmo sabendo que a dor e o sacrifício eram
insuportáveis, muito grandes. Ele fez por amor, amor a mim, amor a você. E assim é que nós devemos participar desta ceia, sabendo que ela é decorrente, é fruto do amor de Deus em Cristo. E assim que devemos também agir em relação uns aos outros, é vivendo decididamente em amor. Amor, perdão, que é indispensável na vida de cada um de nós. Nós convidamos, como Cristo nos ensinou a fazer: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por amor de vós. Muitos cálices tilintaram nos últimos dias, celebrando o novo ano. Nós hoje brindamos a nova aliança, feita por intermédio do sangue de Jesus, que nos purifica dos nossos pecados. Como participamos do pão, com solenidade, com reverência, mas com muita alegria, deixemos-nos inundar
pelo maravilhoso perdão do Senhor, que nos purifica de todos os nossos pecados. Tomemos, pois, o cálice do Senhor.
intenso uns para com os outros, mas um amor que não começa em nós, um amor que procede de Deus, perene amor. Vamos, pois, cantar o hino 88, encerrando assim o nosso culto, coloquemos-nos em pé. Ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxer à terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! Amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz o meigo Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor! É sempre todo amor. Graças te damos por teu amor, revelado de maneira absoluta em Cristo Jesus, a quem enviaste pela nossa salvação. E nesta manhã, no primeiro domingo do ano, quando celebramos a mesa do Senhor, somos receptáculos de tão grande amor. Permita-nos, Senhor, partilhar este amor. Não guardarmos conosco apenas, senão torná-lo mais intenso ainda no relacionamento fraternal, nos desafios que o Senhor tem colocado para nós neste ano que vai se iniciando. Possamos, ó Deus, revelar o teu amor a todos aqueles a quem o Senhor nos enviar. Despede-nos para as demais lides desse dia, para a semana corrente. Guarda-nos no teu amor. Em Cristo Jesus te pedimos. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. A graça de Jesus, o amor do Pai, as consolações do Espírito Santo sejam convosco permaneça hoje, ao longo de 2014, ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo e para todos sempre. Amém. 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 Vamos nos saudar com a paz de Cristo. Boa semana a todos. Às 19 horas o nosso culto vespertino.